Atenção! Vai começar agora uma teleaula de tratamento térmico do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 10 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 6. Bons estudos! Adivinha só o que o Ananias está fazendo? É isso mesmo que você está pensando, um tratamento térmico. Bom, na hora eu não acreditei, né? Como é que dá para fazer um tratamento térmico sem usar um forno, usando só o maçarico? Não dá, eu pensei. Pois o Ananias não só disse que dava, como pôs a mão na massa e saiu fazendo. Mas você pode ficar tranquilo, porque ele me disse que assim que ele terminar aqui, ele vai explicar tudo direitinho pra gente. Afinal, esse tipo de tratamento térmico é um dos assuntos da nossa teleaula. Hoje, você vai aprender um tipo de tratamento térmico que só endurece a superfície dos materiais, a têmpera superficial, e vai ver as maneiras de se realizar esse tipo de têmpera. Ananias, você está me dizendo que essa ferramenta aí está tão temperada como uma outra que tivesse passado pelo processo de têmpera normal? Aquele que a gente já viu, com direito a forno e tudo? O que é que você acha? Tá em dúvida? Então preste atenção na nossa teleaula de hoje, que já já você sabe a resposta. Que as peças das máquinas não têm moleza nenhuma na hora do trabalho, isso a gente já sabe de velho. Mas para ficar bem claro, vamos pensar apenas nas engrenagens. Melhor ainda, nas grandes engrenagens de uma máquina em funcionamento. Imagine só os desgastes e as fortes compressões que sofrem os dentes dessas engrenagens. Não é bolinho. Pois para aguentar tanto esforço, os dentes de uma engrenagem como essa precisam de boa dureza e de grande resistência ao desgaste. Agora preste atenção a um detalhe. O núcleo de uma engrenagem como essa não pode ter muita dureza, porque senão acaba trincando durante o esforço. Como a gente diz, o núcleo precisa ser tenaz e dúctil. É quando a porca torce o rabo, não é mesmo? No endurecimento total por meio da têmpera, o aço ganha em dureza e resistência, tanto na superfície quanto no núcleo, mas perde em ductilidade e tenacidade, necessárias para alguns tipos de aplicações. A única saída, então, é fazer o enriquecimento do carbono, do nitrogênio ou de ambos, como a gente viu nas últimas teleaulas, certo? Errado. Essa não é a única saída. Existe outra forma, outra maneira de dar resistência e dureza aos dentes, sem que o núcleo, contudo, perca a tenacidade e a ductilidade. Eu estou falando da têmpera superficial. Até agora a gente viu processos de tratamento térmico em que o aquecimento da peça é feito em fornos ou banhos de sais fundidos. Com a têmpera superficial é diferente. Nesse processo, o aquecimento é feito por chama ou por indução. Têmpera por chama. Então é essa têmpera que você estava fazendo aí, Ananias? Na verdade, Caio, o que eu fiz aqui foi uma têmpera mais ou menos. Estou falando isso porque uma têmpera por chama mesmo é um processo feito com um controle muito apurado, e não assim no olhômetro, né? Então explica como é que é essa têmpera aí. Bom, antes de mais nada, a gente tem que saber que para uma têmpera por chama ter um bom resultado, é necessário que o material tenha um teor de carbono suficiente para que a têmpera ocorra. E você? Sabe quando esse tipo de tratamento é indicado? A têmpera por chama é um tratamento indicado para peças muito grandes, peças com formas complicadas ou ainda peças que precisam ter uma camada endurecida bem mais profunda que aquelas obtidas pela cementação, por exemplo. A principal característica deste tratamento é que o aquecimento é feito com o maçarico de oxiacetileno, com a chama semicarburante. A temperatura fica acima da zona crítica e depois do aquecimento, a peça é resfriada por jato d'água ou imersão em óleo. Têmpera com maçarico. E dá para comprovar que esse tratamento dá certo mesmo, Ananias? Caio São Tomé atacando de novo. É claro que dá para comprovar. É só fazer um ensaio de dureza. A diferença entre a dureza da superfície que passou pela têmpera por chama e o núcleo pode até mesmo ser quantificada, como você está observando. Uma diferença que é também visual. Repare que a região temperada é escura e a não temperada é mais clara. Olha aí, além desse delicioso caldo de cana,
ou garapa, se você preferir, quais são os outros produtos obtidos a partir da cana-de-açúcar? Melado. Cana-de-açúcar, pinga. Álcool, rapadura. Opa, o açúcar, né? É muito fácil, não é? Todo mundo sabe que o açúcar, a pinga e o álcool combustível são produzidos a partir da cana-de-açúcar. O que ninguém sabe é que para produzir tudo isso é preciso de uma mãozinha do tratamento térmico superficial. É isso mesmo. Nas grandes usinas de açúcar e álcool, o processo de moagem da cana é feito com o auxílio de grandes engrenagens. E essas engrenagens só aguentam o tranco porque passam pelo processo de têmpera por chama, que você acabou de conhecer. Bom, a têmpera por chama pode ser feita por 3 métodos: o estacionário, o progressivo e o combinado. É super simples. Vamos começar dando uma olhada no método estacionário. O método estacionário é totalmente manual e consiste em aplicar a chama na peça até atingir uma temperatura de 800 graus Celsius. Repare que a chama é aplicada sobre a área que deve ser endurecida. Depois do aquecimento, a peça é resfriada imediatamente, na água ou no óleo. Vamos ver agora o método progressivo. Nesse caso, é o maçarico que permanece fixo. Repare que a peça vai sendo movimentada e assim a área a ser endurecida vai se aquecendo. O resfriamento é feito logo após a chama ter aquecido a superfície da peça. Por último, temos o método combinado. Como o próprio nome já sugere, aqui a peça e o maçarico se movem simultaneamente. E como você pode ver, esse método requer o uso de máquinas e dispositivos especiais. Ele é aplicado, geralmente, em peças cilíndricas e de grande tamanho. Uma peça submetida a uma têmpera por chama, método combinado, alcança uma dureza que varia de 53 a 62 Rockl-C. A espessura da camada endurecida pode atingir até 10 milímetros, dependendo, é claro, da composição do aço e da velocidade de deslocamento da chama. Muito bem, você viu que a têmpera por chama pode ser feita pelos métodos estacionário, progressivo e combinado. Mas a têmpera superficial não se resume somente à têmpera por chama, não, senhor. Essas peças, por exemplo, elas precisam passar por um processo de endurecimento da superfície, ou seja, a têmpera superficial. Só que neste caso o processo é diferente. Trata-se da têmpera por indução. Aqui, neste caso, a diferença principal está no aquecimento, que, como o próprio nome diz, baseia-se no princípio da indução eletromagnética. Como é que está o seu conhecimento de física, hein? Mais ou menos? Pois então, fique por dentro da indução eletromagnética. Segundo o princípio da indução eletromagnética, um condutor de eletricidade, uma peça metálica, por exemplo, quando colocado sob a ação de um campo eletromagnético variável, desenvolve uma corrente elétrica induzida. Assim, a peça se aquece devido à resistência que opõe à passagem dessa corrente induzida. Aqui a gente tem uma unidade de aquecimento por indução. Ela é composta de um aparelho de alta frequência e de uma bobina feita de tubo de cobre. Como essa bobina tem que envolver a peça a ser aquecida, ela pode ter uma espira, como é esse caso aqui, ou mais. E pode ter várias formas, dependendo, é claro, da peça. Aí você está vendo alguns tipos de bobinas com diferentes números de espiras e formas variadas. São essas bobinas que vão criar o campo magnético e assim a corrente elétrica induzida. E tem mais. A frequência da corrente alternada aplicada à bobina define a profundidade da camada a ser endurecida. Alta frequência, por exemplo, pequena profundidade. Baixa frequência, grande profundidade. Mas na maioria das aplicações, na prática mesmo, o que a gente usa é a alta frequência. A gente usa 450 kHz. Por falar em prática, que tal ver a têmpera por indução sendo realizada passo a passo? Muito bem. A peça a ser tratada é colocada numa bobina. E você já sabe que por essa bobina
vai circular uma corrente elétrica de alta frequência e que é ela que cria o campo eletromagnético variável e, assim, a corrente elétrica induzida que vai circular pela peça. Muito bem. Devido à resistência da superfície da peça, a passagem da corrente induzida deixa a peça aquecida, atingindo uma temperatura acima da zona crítica. Depois de algum tempo, a peça é então resfriada por jatos d'água. Depois da têmpera por indução, forma-se na superfície da peça uma camada de martensita. Lembra? Martensita, aquele tipo de estrutura de alta dureza? É isso aí. Agora, acontece que a têmpera também provoca tensões internas. Então, na sequência, deve-se fazer um tratamento térmico, ou seja, o nosso conhecido revenimento. Revenimento que também pode ser feito por meio do aquecimento por indução. Falando nisso, eu vou revenir essa peça. Peraí, deixa eu ver se eu entendi essa história de têmpera por indução direitinho. Bom, passa uma corrente de alta frequência pela bobina. Essa corrente da bobina cria um campo eletromagnético variável, que por sua vez origina uma corrente elétrica induzida na superfície da peça. Como o material oferece uma resistência à passagem da corrente, acaba então se aquecendo. E é assim que a superfície é aquecida, até uma temperatura acima da zona crítica e depois resfriada bruscamente, como toda boa têmpera. É isso mesmo, Ananias? Tá perfeito, Caio. Você entendeu tudo. Tudo não. Afinal, eu não entendi a vantagem da têmpera por indução sobre a têmpera por chama. Olha, essa é uma boa questão, viu? A vantagem da têmpera por indução é que ela permite um controle bastante apurado da profundidade da camada que recebe o tratamento. Ou seja, ela é mais precisa e segura que a têmpera por chama. Ah, então é por isso que aqui está dizendo que essa têmpera é bastante usada na fabricação de peças de grande responsabilidade, como eixos e engrenagens, por exemplo? É isso aí. Agora chega de papo e me ajuda aqui que nós vamos temperar mais uma ferramenta. Ah, ok. Enquanto a gente tempera aqui, você fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que algumas peças de metal, como as grandes engrenagens, precisam ter superfícies duras que resistam ao desgaste, mas ao mesmo tempo precisam ter um núcleo dúctil e tenaz. Para obter peças com essas características é que se faz a têmpera superficial. Você viu que existem dois tipos de têmpera superficial. A têmpera por chama, que pode ser feita pelo método estacionário, pelo método progressivo ou pelo método combinado. E o segundo tipo de têmpera superficial, a têmpera por indução, onde o aquecimento da peça é realizado graças ao princípio de indução eletromagnético. Por último, viu que a têmpera por indução é mais precisa e segura que a têmpera por chama, pois permite um controle muito maior sobre a profundidade da camada a ser endurecida. Olha só, esse pessoal todo aí circulando numa boa, não sabe o quanto andar de carro tem a ver com a têmpera por indução. Para você ter uma ideia, o girabrequim e o eixo de comando de válvula, peças super importantes do motor do carro, recebem esse tratamento. E um assunto importante como esse merece ser bem estudado, você não acha? Então, mãos à obra! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.